Muito bem. Boa noite a todos. Nós temos falado nos últimos dias sobre os planos malignos, os planos de Satanás e como ele tem buscado implementar esses planos agora para os últimos dias. Hoje nós vamos dar continuidade um pouco sobre isso e vamos falar um pouco sobre como essas coisas se revelam através da nova era e do espiritualismo. Seria um tema interessante, né, falar sobre nova era e espiritualismo agora, para os nossos dias. O texto básico, mais uma vez, é o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 7, nós temos, com efeito, já na época de Paulo, o mistério da iniquidade já opera. Nós já falamos isso aqui várias vezes. A palavra mistério, a palavra grega mysterion, é a mesma palavra utilizada para descrever a prostituta de Apocalipse 17. Mas aqui entra um dado interessante que nós temos tocado nesse ponto várias vezes, que é a palavra iniquidade. Essa palavra iniquidade, como nós já vimos, tem vários sentidos. Anomia é o termo original. Anomia, aquele que não cumpre a lei, não conhece, no sentido que não quer dar valor, reconhecer, transgride a lei e despreza e viola a lei. Esse é o característico fundamental para o anticristo. E Paulo fala que isso é um mistério. Tudo isso aqui se envolve, se esconde através de uma operação misteriosa. Uma operação misteriosa, mas que através da lente da palavra de Deus, nós conseguimos identificar. Vejam só, vamos agora no ponto aqui que nós vamos falar nessa noite. Se o cenário profético lá de Apocalipse, do fim dos tempos, que está mostrado ali, é inevitável, nós sabemos que é inevitável, então nós precisamos ver certos sinais, e nós já estamos vendo esses sinais. E poucos hoje, que estão dentro do sistema religioso, eles conseguem perceber o perfil e a forma de agir de Satanás. Por exemplo, nós vimos que Paulo, quando escreveu lá para os Coríntios, ele dizia: Satanás não deve alcançar vantagem sobre nós, porque nós temos obrigação, nós conhecemos os seus planos. Não foi isso que nós vimos? Nós não desconhecemos os seus desígnios. Conhecer os desígnios do seu inimigo faz parte também do processo de preparação para essa batalha. E a palavra mostra isso claramente, né? O objetivo dele é ser adorado, mesmo que de forma oculta, no lugar do Altíssimo. Isaías 14 fala sobre isso. E ele precisa destruir o fundamento, que é o fundamento da Escritura. Então, Satanás tem um plano, e esse plano, ele trabalha em 3 pilares. É o pilar religioso, o pilar econômico e o pilar político. Fazendo um foco apenas no pilar religioso, nós podemos perceber algumas informações sobre como essas coisas vêm se desenhando para acontecer. Nós falamos ontem o quê? Sobre balizas, e ontem também nós falamos sobre circunstâncias periféricas, que são circunstâncias que Satanás ele pode ir preenchendo dentro daquela estrutura das profecias bíblicas, da profecia que está na Escritura. Nós falamos ontem até, dando um exemplo, sobre a estátua de Daniel, capítulo 2. Então, você tem a estátua lá, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Entre o tempo determinado de Babilônia até Medo-Pérsia, você tem um vácuo de anos. Satanás age nesse vácuo para preencher esse vácuo, para que então ele possa alcançar o seu objetivo e ter uma substância maior para quando o próximo pilar que foi determinado pelo Altíssimo acontecer. Esse é o ponto central da forma como ele age e como ele engana. Vamos analisar algumas coisas aqui que ocorreram nos últimos anos. Primeiro ponto, eu gostaria de chamar a atenção. A Guerra dos 30 Anos. Você procurar um livro de história, se você for no YouTube e procurar saber o que foi a Guerra dos 30 Anos, você vai ter algumas informações históricas sobre a Guerra dos 30 Anos. A Guerra dos 30 Anos foi em 1600, não é isso? 1618, por aí, até 1648, por isso Guerra dos 30 Anos. Foi a mais longa guerra contínua da história. E a Guerra dos 30 Anos devastou a grande parte da Europa. Pergunta, o que é que isso tem a ver com profecia? Tudo tem a ver. Muitas pessoas morreram, foram muitas batalhas, destruição de cidades inteiras, ataques bárbaros. Você pode confirmar tudo isso, qualquer livro de história, um documentário, você vai encontrar isso aí. E houve uma devastação terrível através de doenças e fomes também. E houve em torno, mais ou menos, de 7 milhões de mortos. Já pensou que coisa? 7 milhões de mortos. E uns dizem que pode ser mais até.
Se tivesse uma guerra hoje similar, o impacto sobre a população mundial não seriam de apenas 7 milhões de mortos, seriam de 75 milhões de pessoas, é uma estimativa que se faz. Essa Guerra dos 30 anos, o que é que foi realmente a Guerra dos 30 anos? Vamos analisar numa perspectiva espiritual. Se nós analisarmos a Guerra dos 30 anos apenas numa perspectiva histórica, nós não vamos entender realmente o que aconteceu. Então, se você analisa a Guerra dos 30 anos numa perspectiva espiritual, você vai entender uma coisa. A Guerra dos 30 anos foi uma tentativa brutal. Veja só, quando eu vou falar agora nesse termo, eu não estou, nem vou procurar de forma alguma ofender, nem de alguma forma criticar pessoas, mas nós estamos falando apenas aqui de um sistema religioso. É o que nós vamos falar a partir de agora. A Guerra dos 30 anos, o que foi? Foi uma tentativa brutal da Igreja Católica Romana para destruir os resquícios de um cristianismo eminentemente bíblico que havia na época. Nossa, mas como isso? Como isso aconteceu? Muitos, ainda em 1618, vamos dizer assim, as pessoas professavam uma fé eminentemente protestante ortodoxa, diferente dessa fé hoje que está espalhada aí, que muitos creem que é uma fé protestante e tal, mas é outro assunto. Deixa para lá. Então, o que aconteceu? Teve ali muita influência política, econômica, exercendo papel na guerra, mas por trás daquilo ali havia um conflito religioso. E quem estava por trás de tudo aquilo ali era a sociedade dos jesuítas. Os jesuítas é a milícia católica. E eles queriam erradicar e destruir os frutos que a reforma havia gerado. Então você começa a ligar uma coisa com a outra, você percebe o que estava por trás disso aqui. O foco da guerra, onde é que foi o foco da Guerra dos 30 anos? Especificamente sobre o que hoje você entende como sendo a Alemanha, o território da Alemanha. E uma tentativa disso, de destruir a reforma, já tinha sido feita na França, não é? 1560 e pouco, até 1590, quase 1600. Quando foram promovidas várias guerras para aniquilar os protestantes. Os protestantes na França, eles eram chamados de huguenotes. Huguenotes, também eram os protestantes na França. Huguenotes. Então, quando você vê essa palavra huguenotes, eram os protestantes na França. O que é que eles dizem? O que é que a história fala? Nessas guerras francesas, morreram 4 milhões de pessoas. Huguenotes. É um número muito grande em qualquer tempo, mas para a época, muito maior até. E quem foi que exerceu a influência, a manipulação de tudo isso aqui mais uma vez? Os jesuítas. Aí você vai agora para a noite de São Bartolomeu. Foi o massacre, o chamado massacre da noite de São Bartolomeu. O que é que aconteceu aí? Lá na noite de São Bartolomeu, a chamada noite de São Bartolomeu, essa é uma história que você não vai, talvez você ache no documentário, dizendo dessa forma aqui. A igreja quis esconder seu passado terrível e retratar uma reação jesuíta ou contra-reforma, como sendo apenas um mal-entendido, entre aspas. O que aconteceu? Em 24 de agosto de 1572, houve o chamado massacre do dia de São Bartolomeu. Então, ali o que aconteceu? Teve um casamento em Paris, um casamento real, e os líderes huguenotes, o que são huguenotes? Protestantes. Eles compareceram lá, desse casamento. E era ali, né, basicamente uma cessação das hostilidades. Olha, vamos parar com isso aqui, não dá certo, esse negócio de perseguir, tá? Mas aí apareceu um assassino lá, um cara que diz aqui por conta própria, e deflagrou um incidente, né? Resumo. E aí, de repente, a coisa saiu fora do controle e começaram a matar os huguenotes, os protestantes. Olha que coisa. E o negócio saiu do controle. Mas o que é que os historiadores, a história tenta deixar de lado? Tenta deixar de lado o seguinte, que o massacre, na verdade, ele foi autorizado pelo Papa. E tinha sido planejado com antecedência. E que os huguenotes, os líderes huguenotes protestantes da época, foram atraídos para uma cilada, esse casamento lá na França. E isso se alastrou por Paris inteira, e foi dia após dia, né? E em poucos dias, mais de 70 mil protestantes, huguenotes, foram mortos. Já pensou? O Papa da época era o Papa Gregório XIII. E ele ordenou que fosse cantado um Te Deum
um Te Deum, né, em latim, para marcar até esse evento, e que fosse cunhada até uma medalha especial. Você pode encontrar essa medalha na internet, se você pesquisar. Já pensou nisso? Qual o objetivo de tudo isso? Veja, o objetivo de tudo isso é obter o domínio mundial. Esses são dois exemplos apenas do que acontece quando alguém tenta se colocar em algum momento, em alguma circunstância, no caminho do objetivo do estabelecimento da nova ordem mundial. Então, nesse período aqui, Roma estava no limiar, né? Estava no limiar de garantir o completo domínio político, econômico e religioso do mundo. Roma controlava, virtualmente, né, a gente pode falar assim, a Europa inteira. E aí tem umas conquistas também na Espanha, na Portugal, você vai ver isso em qualquer livro de história. E Roma estava estabelecendo um completo controle até sobre a América do Norte, a América do Sul, a África. Os únicos rivais que haviam para Roma, nesse momento aqui, era o Império Otomano, que é o quê? O Islã, a Índia e a China. Mais nada. Império Otomano, Índia e China. E aí o que acontece? O que acontece? E aí vai fazer você lembrar também de algo que está acontecendo agora nos nossos dias. O que Roma fez? Roma forjou uma aliança com quem? Com a Igreja Ortodoxa Russa. E aí o que você está vendo agora? O Papa Francisco diz que vai lá para a Rússia, mais uma vez, né? Não que ele já tenha ido, né? Mas você está vendo Roma indo mais uma vez para forjar, aliás, uma aliança com a Igreja Ortodoxa Russa. Interessante isso aqui. E aí, Roma, nessa época, forjou essa aliança e agora ela estava pronta para fazer o quê? Subjugar os otomanos e depois avançar para a China. Então, o que a gente chega em conclusão aqui? Se não fosse pela reforma que aconteceu na época, que dividiu a Europa em zonas políticas rivais, houve uma rivalidade, uma polaridade muito grande, Roma já teria prevalecido, tendo um domínio total ali por volta de 1800. Agora, os livros de história convencionais não vão falar disso aqui. Eles não vão mostrar esse foco. Eles vão ignorar essas ambições aqui, essa estrutura de poder, essa coisa toda, eles vão ignorar isso. Então, essas famílias, quem está por trás do sistema de Roma, são os líderes do quarto império mundial, que está descrito lá em Daniel capítulo 2 e Daniel capítulo 7. Esse império mundial, ele se inicia ali, né, por ocasião da crucifixão, ano 31, ano 33, e vem até hoje. Tem período de declínio, ele sobe, ele desce, mas sempre está jogando os tentáculos aí. Já existia naquela época o ofício pagão de Pontífice Máximo, que é um título pagão. E esse Pontífice Máximo, ele queria dizer o seguinte, ele era a ponte para ligar a humanidade e o Criador. E isso aqui é transferido para Roma, quando Roma, entre aspas, né, o imperador converte-se. Esse título era do imperador e passa para o bispo de Roma. Então, nós vemos aqui Satanás movendo sua sede. Apocalipse 2,13, nós vemos Cristo confirmando isso. Satanás moveu sua sede de Pérgamo, que é, né, aliás, até hoje, lá na Turquia, algum tempo depois da queda de Babilônia, e ele estabelece a sua sede lá em 538. Qual é o dado interessante que acontece em 538? O surgimento do bispo de Roma como a cabeça da chamada cristandade. Então, em 538, há essa mudança aqui, confirmada pelo Apocalipse. Então, você tem 3 cidades hoje, 3 cidades-estados, que representam esse poder para o mundo. Você tem o Vaticano, você tem a cidade de Londres, também, interessante, o que está por trás de Londres, a gente vai falar isso. Tem muita coisa por trás de Londres, e a cidade de Washington. Então, eles coordenam, supervisionam esses vários aspectos aqui, religioso, financeiro, militar, tudo isso desse plano, né, do maligno. Então, a reforma em si, ela fez essa divisão e retardou esse plano do maligno, em alguns séculos. Foi um revés. Né? Retardou esse plano do maligno em alguns séculos. Então, agora vejam só, tecnologia. Outra ponta desse plano maligno nos últimos dias é a tecnologia. A reforma também, ela nunca teria sido possível sem a imprensa. Veja que nós não estamos falando aqui
dos pontos da reforma doutrinários, não. Estamos falando do fato reforma, do acontecimento reforma. A reforma nunca teria sido possível sem que existisse a imprensa, lá Gutenberg. Então, isso aqui, as informações que estavam sendo ali prensadas, estavam sendo distribuídas, era algo tão depressa que Roma não teve como suprimir isso aí. Como Roma não suprimiu, isso foi um erro de Roma. E hoje você tem, no lugar da prensa, aliás, porque a imprensa é outra coisa diferente, no lugar da prensa, do livro escrito, do tabloide, vamos dizer assim, hoje nós temos a tecnologia. Basicamente a tecnologia e a internet. Um ponto aqui claro, patentes. Hoje nós temos um sistema internacional de patentes. O que é o sistema internacional de patentes? Você cria alguma coisa, você inventa algo com novidades, tem uns requisitos ali, que você precisa patentear e registrar. O que acontece? Será que hoje nós temos muita tecnologia? Hoje nós pensamos, né? Tem aquela profecia de Daniel que diz que o saber se multiplicaria. Então a gente olha assim e diz, não, nós temos muita tecnologia. Nós podemos ter muita tecnologia, mas não a tecnologia disponível. Por que foi criado o sistema internacional de patentes? Por que será que foi criado? Ele é um sistema que, supostamente, ele protege o inventor. Isso é o que é apresentado, ele está protegendo o inventor. Então, ele é um modo de controlar, na verdade, a aplicação, a disponibilidade da nova tecnologia. Então, se você tem uma tecnologia que ela parece ter um poder, em qualquer tempo futuro, de revelar coisas, de transpassar informação, de fazer com que haja uma revolução de entendimento, e isso impeça alguns desses planos agora do inimigo, a patente ela simplesmente é comprada. Então, eles podem pagar o preço que for e compram aquilo ali que o inventor pedir. Se o inventor se recusar a vender, o que é que eles fazem? Eles dizem, olha, isso aqui agora é segurança nacional. E aí a pessoa é forçada a ceder aquilo ali. Tem vários casos disso. Então, em 1880, por exemplo, em 1880, o que é que dizem, né? Os estudos dizem assim, que em 1880, o horizonte lá, o avanço da tecnologia era de 5 anos. Em 1880. Então, quer dizer o quê? Que uma invenção, na época, uma melhoria da tecnologia na época, ia chegar para as pessoas comuns em 5 anos. Tudo bem? Esse é o conceito aqui do avanço tecnológico. 5 anos iria chegar para as pessoas. Então, a tecnologia estava avançada há apenas 5 anos. Hoje, em muitos setores da tecnologia, o horizonte é de, no mínimo, 25 anos. Então, você tem tecnologia aí avançada, que essa tecnologia, ela simplesmente está no horizonte aí de mais de 25, 30 anos e você não sabe que ela existe. Simplesmente não sabe que essa tecnologia existe, mas ela existe já. Então, algumas coisas que hoje você vê e diz, nossa, que tecnologia, existe coisa muito mais avançada do que essa. Muito, muito mais avançada do que essa. Um exemplo só. Fiz uma pesquisa, em 1965, foi proposta chamada Lei de Moore. O que essa lei diz? Ela diz assim, ela diz, né, que o poder do computador, do processador ali, ele dobra a cada 18 meses. Você pode ver isso também na internet, falando sobre isso. Então, isso aqui, né, essa predição que foi dada de que o poder do processador, ele tem um computador quântico também, hoje. Nossa, computador quântico. Pesquisa aí que você vai ver que coisa terrível, vamos dizer assim, no nível, a utilização disso aí. Quem tem computador quântico, o que é um computador quântico, o que é que se diz que pode fazer o computador quântico, imagina só. Então, veja o tipo de evolução disso, da tecnologia. Em 2012, aquele campeão de xadrez, o Kasparov, acho que é o russo, né? Kasparov. Ele disse assim, olha, a gente pensa que está vivendo uma época de desenvolvimento tecnológico. Aí ele disse, os últimos 30 anos, em 2012, ele disse isso, foram os piores, a partir do ponto dessa questão de avanço. Por quê? Porque os avanços não chegavam para a humanidade, não estavam chegando, eles estavam sendo guardados. E é desenvolvido pelas Forças Armadas e grandes empresas, para que sejam realmente implementados num momento propício. Outro ponto também, mais recente, foi a Paz de Westfália.
O que foi a Paz de Westfália? A Guerra dos 30 Anos, ela acabou em 1600, não foi? 1648. Foi feita uma série de tratados. E esses tratados são conhecidos como a Paz de Westfália. Por quê? Esses tratados aqui, eles introduziram novamente o conceito que o Estado devia ser soberano, independente. Então, cada país dali para frente, ele podia ser reconhecido como um país soberano, com autonomia para governar, para dizer o que ele queria, o que ele não queria, para mandar em si. Só que isso aqui, isso se chocava em conflito com o objetivo da nova ordem mundial, controlada por quem? Por Roma. Então, o que acontece? Roma não gosta disso. Você pode olhar aqui, o que o Papa Francisco mais fala é o Papa globalista. É o Papa globalista, o Papa comunista, né? Ele é totalmente 100% alinhado com isso, de uma forma escancarada. Então, isso aqui vai contra os planos de Apocalipse 13, do sistema da besta de Apocalipse 13. E Roma detesta isso, que haja Estado soberano. E isso veio depois da Guerra dos 30 Anos, com a Paz de Westfália. Tanto que tem documentos até de Roma que falam disso, né? Isso aí tem de ser tirado de lado e vão usar vários argumentos para as pessoas acabarem sendo enganadas. Então, os 4 principais blocos hoje de poder no mundo são o romanismo, maçonaria, marxismo e o Islã. E eles querem criar uma nova ordem internacional. E qual é o primeiro ponto? Absolver a independência política. Não, você não tem independência, você tem que estar junto à nova ordem. A independência econômica, dependendo totalmente deles. E a dependência militar também, juntando tudo na única entidade global, que eles dizem, né? A única entidade global. Então, essa Paz de Westfália marcou isso. Parecia que ia haver uma virada. Porque aí Satanás ele teve de inventar outro plano. Satanás disse, nossa, quem foi que inventou essa história de Paz de Westfália aqui? E de onde é que essas coisas vêm? Irmãos, essas coisas são a mão do Altíssimo. Deus coloca a mão. Porque, veja, ele quem está no controle de todas as coisas. As coisas precisam chegar e só irão acontecer realmente quando ele determinar, no momento que ele determinou, que já está na Escritura. Então, por isso acontecem essas coisas aqui. E aí o diabo disse, eu tenho que fazer alguma coisa. Essa história de Paz de Westfália, ele vinha, e ele então disse para eu tenho de criar outra coisa. E é então que ele chega, né, e começa a colocar o plano dele em prática. Que plano é esse? Eu não sei se vocês já viram a história do Roger Morneau. Roger Morneau, mais ou menos isso. Ele tem um livro lá, que é o livro Uma Viagem ao Sobrenatural. Esse livro foi escrito em 1982. Quem foi o Roger Morneau? Era um ex-satanista. No YouTube você vai encontrar uma entrevista dele, parece que até dublada tem a entrevista dele, né? Viagem ao Sobrenatural. Ele estava ali para ser iniciado no satanismo, de alto grau. E ele diz assim, que uma das coisas que foi dito por ele, pelo sumo sacerdote do diabo, numa daquelas reuniões que ele tinha, as reuniões satanistas que ele tinha, e ele dá um detalhe interessante, que eles cantavam até hinos do inário, hinos desse inário aí, do inário protestante que o pessoal canta, só que eles mudavam os termos ali, né, ao invés de falar no Altíssimo, em Deus, em Jesus, colocava lá o inimigo, Satanás. Veja aí o engano, até que ponto vai. Mas, o que é que ele diz? Ele diz que uma das coisas que o sumo sacerdote do diabo disse para eles uma vez foi o seguinte, que em 1700, por volta de 1700, e aqui, ó, nós já vimos Paz de Westfália, é isso? 1648. Nós já vimos uma série de eventos, né? Então, chega em 1700, Satanás disse, peraí, eu tenho de me reorganizar. O que Satanás fez? Ele disse que os líderes dos anjos caídos, né, junto com Satanás, se reuniram, fizeram uma convenção, olha que coisa, uma convenção ali, uma reunião, e eles começaram a elaborar um plano, mais um plano, agora para os últimos dias, para escravizar a humanidade. Qual seria o plano? E aí alguém pode dizer, nossa, que história é essa? Que viagem é essa? Ou você pensa que o diabo é desorganizado? Você pensa que o diabo faz as coisas sem organizar, sem pensar, sem planejar? Né? Peraí, não é assim. Satanás fez uma estratégia. E o Roger lá, ele diz o seguinte, que foram definidos 3 pontos nesse plano. Claro que existem muitas outras coisas em cada plano, dentro, preenchendo cada plano. Mas os 3 pilares fundamentais foram, primeiro, convencer a humanidade que anjos e demônios não existem. Esse foi o primeiro ponto definido entre eles.
Então, quando você vai ler, por exemplo, os escritos daqueles autores lá, chamados, né, puritanos, você vai ver o seguinte: naquela época, em 1700, você vai ver o seguinte, né, que os chamados cristãos, naquele momento, eles estavam cientes dos métodos, dos ardis de Satanás, para corromper, para escravizar a humanidade. Por quê? Para conseguir obter esse progresso no plano dele de longo prazo, Satanás tinha de inicialmente convencer quem? A maioria dos europeus que ele mesmo era apenas um ser imaginário. Não, é uma imaginação da época, né, a época muito retrógrada atrás, as pessoas não tinham ciência, não tinham entendimento, era tudo pela igreja, tal, e mistura as coisas. É só uma visão. Então, é o primeiro ponto aqui. E você vai ver hoje, né, se for procurar, principalmente na Europa, vamos dizer assim, as pessoas não creem nem em Deus, quanto mais em Satanás, a grande maioria. Então, você vai ver que ali, naqueles centros pioneiros da ciência, como a Sociedade Real, na Inglaterra, aquela Academia Francesa das Ciências, e aqueles filósofos, né, os racionalistas do iluminismo, o que é que eles fizeram? Eles conseguiram convencer, pelos escritos, a maioria dos europeus que essa questão de reino, de demônio, não sei o quê, é só coisa do passado. E aí você vai ter hoje bastante desses escritores que são até admirados hoje, né? Nossa, quem mais? O pessoal fala bastante de Voltaire, Voltaire, não sei o quê, aquela coisa toda. Ateu, convicto. E aí, o que é que eles dizem? Não, o reino, essa história de diabo, você acredita nisso? Que é isso, rapaz? Então isso é apenas uma fantasia. Deu certo o plano, deu. Porque através disso aqui se puxa outras coisas. Segundo ponto, a gente vai finalizar nos 3 pontos hoje. Segundo ponto que foi definido é estabelecer controle. Controlar a mente dos líderes por meio da hipnose. Peraí, controlar a mente dos líderes por meio da hipnose? Sim, como é que faz isso? Muita gente hoje pensa que hipnose é uma coisa boa. Hipnose é uma coisa boa. Não, hipnose é uma coisa, desculpe se alguém faz, mas hipnose é uma coisa que não vem de Deus. Tá bom? Você tem efeitos na hipnose. A hipnose causa coisas. E essa coisa, ela viola o perímetro espiritual, vamos dizer assim, o perímetro de segurança espiritual da sua alma e da sua mente. E isso é causado por anjos caídos. Eles vão lá e vão projetar pensamentos alheios e imagens. É isso que acontece na hipnose. Pensamento alheio, imagem, na mente da pessoa, escravizando a mente da pessoa. É isso que é hipnose, escravização da mente. Então, no nosso estado mental normal, o que é que acontece? A gente não aceita isso aí. Você vai aceitar alguém dominar a sua mente? Você vai aceitar alguém colocar pensamentos na sua mente? Você não vai aceitar. Mas, se você, pela sua própria livre e espontânea vontade, você suspende essa defesa e você convida uma inteligência exterior para invadir a sua mente, o que, é que você está fazendo? Você está abrindo as portas da sua mente para enganação. E aí você entra nos 2 pontos hoje que têm sido muito espalhados, vamos dizer assim, né, difundidos. Meditação e contemplação. Nossa, que maravilha, eu estou fazendo meditação. Que maravilha, eu estou fazendo yoga. Eu estou fazendo contemplação. E o que é que envolve, o que é que está relacionado com meditação e com contemplação? Meditação e contemplação estão envolvendo esvaziar a sua mente. É só isso. Lembra que Jesus falou quando aquela casa está vazia, vazia sem nada? O que acontece com aquela casa? Então, a mente está vazia. E aí o juízo de valor, ou seja, a pessoa não consegue raciocinar para decidir por ela própria. Então, em 1700, quando esse plano aqui foi formulado, e essa história de esvaziamento da mente, você tem que esvaziar sua mente, abrir a mente, né? O pessoal fala, encontra seu terceiro olho, é o chakra, a glândula pineal, tudo isso aqui era desconhecido na Europa. Então, para infiltrar as pessoas, quem? Os mais educados, a pessoa politicamente influente, aí Satanás tinha introduzido uma maneira de fazer a pessoa se abrir para isso, para essa influência. Isso seria através da hipnose. Então, quando essa informação foi dada para Roger Morneau, o alto sacerdote lá do satanismo, que estava instruindo ele,
disse que o grande enganador decidiu isso, disfarçando a hipnose como uma ferramenta, como uma terapia. E aí, pessoal, é que entra aquela história do mesmerismo, que foi daquele médico austríaco Anton Mesmer. É isso? Mesmer. Ah, eu quero curar você. E aí ele começou lá na Áustria, né? Isso, em outras cidades, mesmerizando a pessoa, hipnotizando a pessoa, e pessoas influentes, pessoas de todas as áreas, vindo daquilo ali, achando aquilo maravilhoso. Ele fala do magnetismo que vem ali na mente humana, e as pessoas começaram a ser cooptadas com aquilo. E isso levou para o hipnotismo. Terceiro ponto. E esse é o ponto que hoje, você chegar numa roda da grande sociedade, até mesmo não precisa nem ir para a grande sociedade, né? Você vai falar hoje para uma criança que está ali na escola, a criança já vai aprender da escola que você veio do macaco. O ser humano veio do macaco. Então esse era o ponto. Convencer a humanidade que a evolução é verdadeira. Então essa foi a terceira etapa. Então o alto sacerdote disse para o Murnau que esse seria o elemento mais devastador de todos. Olha só. Então, Satanás sabia que para os últimos dias seria extremamente importante para aquelas pessoas que seriam salvas, para aquelas pessoas que iriam resistir aos seus enganos, reconhecer o Criador. Reconhecer o Criador. E aí isso, consequentemente, leva para a adoração. Por isso que você vê lá no Apocalipse: temei a Deus e dá-lhe glória. Está lá no Apocalipse. Há uma ligação direta entre essas duas coisas. Então, se você atribui a existência humana, a diversidade do mundo, nossa, que tanta coisa tem. Ah, mas isso aí é só uma coisa aleatória, sabe? É que nem jogar uma moeda para cima e de repente, pum, explodiu e fez tudo isso aqui. Não há um engenheiro, um projetista, não há uma mente por trás, é tudo fruto do acaso. Não existe Deus. Então, a partir do momento que se coloca isso, o homem perde a capacidade de crer. E ele também não vai nem sequer dar valor à Escritura, nem vai compreender a Escritura. Essa história de queda, de pecado, para ele não existe isso. Isso é uma bobagem. É só quem é um maluco religioso, uma pessoa menos instruída, não é isso? Entre aspas, é menos instruída, acredita nessas histórias. Então, esse aqui era o ponto que veio para destruir, para devastar, digamos assim, aquele apoio para a salvação, que começa aqui pela fé. E aí o Murnau fala disso, né? Que o sacerdote do diabo disse para ele: olha, os espíritos, ele diz isso no livro dele, Viagem Sobrenatural. Ele diz assim, que ele ficou admirado. Então o sumo sacerdote do diabo disse: olha, os espíritos consideram qualquer um que ensine a teoria da evolução como um ministro desse grande sistema religioso. Qual é o grande sistema religioso que ele está falando aqui? É a religião de Satanás. Está ensinando a teoria da evolução. E aí, essas são as palavras que o Roger Murnau diz no livro dele. E é isso que o indivíduo que faz isso, ele recebe uma unção especial do próprio Satã. Olha só que coisa. Que coisa tremenda isso aqui. Coisa horrível isso aqui. Então, essa é uma estratégia que foi muito bem sucedida, que até hoje é muito bem sucedida. E Satanás vai continuar a usar essa estratégia de várias formas, de várias maneiras, agora, principalmente nos nossos dias. Então, pessoal, nós finalizamos por aqui. Amanhã nós podemos falar sobre o plano, esse plano, continuando sobre esse plano agora dos últimos dias, o plano maligno, o diabo, e a forma como ele foi apresentado pelos ocultistas do mais alto grau, como Helena Blavatsky, como aquela Alice Bale, Melly Palmer e Albert Pike. Amanhã nós podemos voltar e podemos falar um pouco mais sobre esse assunto. Mas, por hoje, nós paramos por aqui. E é importante entender essas coisas para que nós não sejamos enganados. Mais uma vez, citando o texto de Mateus capítulo 24, para que nós possamos finalizar. Mateus capítulo 24, quando Cristo está com os discípulos se aproximam, perguntam a eles quando será o final das coisas. A primeira coisa que ele diz é, no verso 4, cuidado que ninguém vos engane. Cuidado que ninguém vos engane. Que Deus nos abençoe, que nós possamos ser fortalecidos na sua palavra para não sermos enganados. Oremos nesse instante. Pai que habita os altos céus, nós te agradecemos mais uma vez, porque
a tua palavra foi aberta através da tua palavra, do verso inicial que lemos, desse verso que finalizou essas reflexões, nós podemos, Senhor, perceber como o engano tem se espalhado durante os séculos. Esse mesmo engano, Senhor, ele está hoje espalhando seus tentáculos com muito mais poder por todas as partes. Nos fortaleça na tua verdade apenas, para que nós possamos resistir e para que nós possamos permanecer firmes na tua palavra apenas, para que nós não sejamos enganados. Nós te agradecemos por essa noite, por esses momentos, em nome de Jesus. Amém.